Oxi, podcast nordestino todo. E aí, potência? Ó, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Oxi! E aí, galera, tudo bom com vocês? Começando mais uma edição aqui do Oxi Podcast. Esse que é o 4º episódio e eu estou aqui desse jeito falando pra vocês porque hoje o convidado é um dentista. Então, meu dente aqui tá meio pretão, aí... Tá escondendo de mim, é? Tô escondendo de você. Estamos aqui hoje com Mike Macaulay, dentista aqui, cirurgião dentista aqui da cidade de Petrolândia. É pra tirar, pô. Depois eu levo você no consultório pra gente dar um aí, jeito. Hoje tem arroba. Então, estamos aqui com o Mike. É um prazer ter você aqui, Mike. Você que é amigo da gente de longa data. Muito tempo. Conte aí pra galera o nosso ritual de sempre. De onde você é, se você é daqui de Petrolândia, se nasceu aqui, se nasceu fora e tá aqui desde de cueca, de pequeno. Conta aí pra galera. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu agradeço demais o convite. Eu nasci e me criei aqui em Petrolândia desde pequeno. Eu nasci aqui, me criei aqui. É da cidade velha ou da nova? Não, pô, sou da nova. Eu sou muito novo, pô. Eu sou velho. Tu acha que eu tenho quantos anos? Eu tenho uns 25. Tenho 24 anos. Oi, tá vendo? Quase. Quase. E aí, eu sou filho de Marcos Rogério, guarda municipal. Sou filho de Adelina Martins, que é professora, que hoje está como vereadora do município. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque apesar de ser um podcast da nossa cidade, né, eu parabenizo vocês aí, tu, Beto, Ailton e Tonzinho por esse projeto. Fico feliz por estar aqui porque eu sou um cara jovem, né? E eu fico feliz por ter a consciência de agregar conteúdo. E eu espero agregar muito conteúdo aqui hoje nessa entrevista. E eu tô feliz de estar aqui. Você vai agregar. Isso daí, tipo, a gente tá pegando a galera aqui de Petrolândia e fazendo um aleatório, né? Já teve Alexandre, barbeiro, Juliano na parte do turismo, Galeguinho na parte de digital influencer também, né? Que saiu aí o episódio com o Galeguinho, a galera tá curtindo bastante, como também o de Alexandre e o de Juliano. E não esqueçam de se inscrever, né, no canal. A gente precisa aí de vocês como inscritos. Curtam lá, dê o like, não dê dislike. Dê o like lá. Não rapaz, pra que dar dislike, né? Dê uma comentada lá bacana e vamos embora com a gente. Mike, quais foram os seus primeiros projetos, assim, quando criança? A gente já tem uma noção de que você também já foi youtuber. Ave Maria, foi. Aí conte aí do começo da sua infância. Então, vamos lá, é o seguinte. Eu fui criado ali na Praça da Quadra 4. E você sabe que ali na 4, meu amigo, nasceu o berço das bandas de lata. Foi ou não foi? Foi. Ali, aquela galera Geninho, Pecou, aquela galera já era enturmada com aquele negócio de banda de lata. Mas, na verdade, meu momento musical não foi aí com essa galera no início. Primeiro, eu jogava muita bola ali na Praça da Quadra 4, que era o campinho mais perto que a gente tinha ali. E, de início, meu sonho era ser jogador de futebol. Como o de todo mundo. Todo moleque, né? É aquela coisa, né? Tipo, a gente tem um sonho de ser jogador de futebol aqui em Petrolândia. Vou dar um exemplo aqui de Petrolândia. Muitos têm um sonho de ser jogador de futebol e acabam indo pra banda. É mesmo, é verdade. É desse jeito, cara, eu fui nessa pegada. Aqui tem muita gente talentosa, velho. Muita gente, uns jogadores excelentes aqui em Petrolândia. Mas o que falta é recurso pra realmente investir nesses caras, né? Porque eu que fui, por exemplo, eu fui pra fora, fui pra Recife, com 14 anos eu fui pra Recife. Jogou em que time lá? Eu fui pra escolinha do esporte, joguei no esporte lá. E aí, a gente vê que a realidade é outra, entendeu? Tem muitos desafios. É verdade que acaba passa fome ou é... Cara, depende, velho. Se você não for com alguém dando um apoio, se você for avulso, você... passa necessidade, dificuldade, porque, né? Assim, principalmente os clubes aqui de Pernambuco, eles não têm uma estrutura muito boa para acolher jogadores, principalmente da base. A melhor base aqui que tem, eu acho que é a do Retrô hoje, né? Que é uma base muito forte aqui em Pernambuco em futebol, e a do esporte. Esse Retrô é lá de Recife? É um clube novo. É um clube novo. Na verdade foi um
um diretor de uma faculdade, um presidente, o dono de uma faculdade, da Unibra, ele criou esse clube. Na verdade, ele era ex-diretor do esporte, se eu não me engano. Aí ele saiu do esporte e aí fundou o próprio clube, que é o Retrô, que é inclusive uma das melhores bases do Nordeste. Então, assim, se a pessoa for sair daqui sem algum apoio, realmente passa necessidade. Eu fui para lá, eu fui com apoio, né? Foi meu tio que me levou, ele já morava lá. De certa forma, eu tinha pelo menos um lugar para ficar, entendeu? Isso é o começo, né? Você ir pra qualquer parte assim de base na questão de futebol, você tendo já o berço de parentes, né? Você já tem ajuda. Parente, já ajuda. Agora, quando você vai no avulso, tem que ter aquele, tipo, um empresário que leve você e tal, toda justamente. aquela logística, né? E é difícil você ser visto por um empresário, porque são muitos atletas, você vê aí. Então, às vezes, não basta você ser só bom, entendeu? No futebol. Você tem que ter outras coisas para poder chegar onde você quer chegar, que é ser o jogador profissional. Então, eu quando cheguei lá em Recife, eu fiz um teste para uma escola particular para poder jogar pela escola, porque o ensino lá é diferente daqui em Petrolândia. Aqui em Petrolândia, se você for para uma escola pública, o ensino não é muito diferente da particular, né? Você dá para ter um ensino bom numa escola pública aqui, lá é diferente. Lá, para você ter um ensino bom, realmente você tem que ir para uma escola particular. E aí foi a condição que minha mãe me deu. Você vai para Recife, ela falou, né? Mas você vai ter que estudar. Aí eu, caramba, eu não gosto de estudar, só quero saber de jogar bola. E quando a pessoa é pequena, ele tem esse... Não, eu vou jogar bola, eu vou pra educação física, jogar bola. É a única matéria que a pessoa gosta. Mas aí na questão de estudar, a pessoa tem que ter aquele vai, e principalmente a força da mãe, né? E do pai, porque senão, se a pessoa ficar só... É complicado. É complicado. Aí eu saí de lá, eu saí daqui, com 14 anos, fui pra lá, aí fiz o teste na escola, consegui passar, e ganhei a bolsa na escola, no colégio Anglo Líder. Era um dos melhores colégios lá, inclusive na minha sala só tinha atleta. Tinha jogador do Sport, jogador do Náutico, do Santa. Então, pra você ter noção, no Interclasse que rolou lá só deu nós, porque a nossa sala foi todos os atletas que tinha lá na escola, tava tudo junto na sala só. Tem até aquele menino daqui, é porque eu não lembro o nome dele. Eu acho que a maioria que conhece ele das antigas até agora vai lembrar que assim, o apelido dele era Fidivanva, né? Aí eu não sei como é o nome dele, que é um grandão, que ele até... eu acho que até hoje ele tá pro lado de Recife ou tá em um clube maior, que ele joga basquete. Ele é parente do pessoal dos machantes ali da rua de Diego Leitão. Sim. Ele, não sei se ele é primo de Valéria, de Vanessa, daquela galera, mas ele foi nessa pegada aí. Foi para Recife, estudou lá em escola particular e, tipo, eu acho que até a faculdade dele, que eu acho que hoje em dia, como já faz muito tempo ele deve ser formado, foi tudo pago por ser jogador, né? Tipo, ele já jogava basquete, já você era na questão de futsal ou futebol? Futebol. Inclusive, mas na verdade na escola eu jogava futsal e no esporte jogava campo. Então eu jogava os dois, né? Mas é complicado mesmo. Mas aí quando eu cheguei lá, eu consegui essa bolsa, já aliviou um pouco pra cá. E aí veio a condição, né? Caramba, eu vou entrar na escola particular. Eu saí de uma pública aqui em Petrolândia e vou para uma particular em Recife. Cara, eu cheguei lá, primeiro dia de aula de inglês, sentava o nerd na frente, né? E a galera do fundão, só os atletas, que só queria jogar bola. Aí, a primeira aula de inglês, inclusive esse professor meu de inglês, ele faleceu, infelizmente. Eu acho que um ano depois que eu saí de lá. Luiz, o nome dele. Aí, cara, os caras conversavam em inglês. Eu cheguei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa aula de inglês? Os caras conversando em inglês, eu nem sabia o verbo to be direito. E os caras, eu vou me lascar aqui. Eu disse sempre, o verbo to be, esse negócio de... Oxe, o cara aprende só good morning, good afternoon, good night. Oxe. E The Book só deteve por causa do Cacete Planeta. Mas o resto, velho... The Book não deteve. Mas aí eu fiquei, caramba, vou me lascar aqui, porque o ensino tava muito avançado do que eu era. Aí eu fui pra lá pra cursar o 9º ano, né? Já é o 9º ano, que é o 8ª série fundamental, né? Aí eu... Caramba, vou me lascar aqui. Mas beleza, continuei estudando lá, jogando bola. Só que aí, o que é que se deu? Eu não estava muito interessado no estudo. Como era o de esperar. Aí deu que eu fui para as finais lá no colégio.
E aí, nessa final, eu consegui passar, graças a Deus. Mas aí... Eu nunca passei direto. Você foi pra final, né? É a recuperação. Nunca passei direto de dizer, pronto, você passou, não precisa vir mais não. Não, ficou em 2, 3. Mas era só nessa base de 2, 3. Nunca fui esse aluno de reprovar, nunca reprovei, graças a Deus. Mas também nunca fui de passar direto, não. Mas infelizmente eu fui pra final e foi a condição que minha mãe me deu, né? Ou eu estudava e jogava, ou eu só estudava. Aí como eu fui pra final, ela decidiu me trazer de volta. Eu achei injusto, né? Da parte dela. Mas quem mandava era ela, então... Fora essas finais de escola, você chegou aí de alguma final de campeonato lá jogando, tanto pelo ângulo quanto pelo esporte? Chegou, a gente jogou ainda o... Esqueci o nome do campeonato agora, que eram uns jogos entre os colégios particulares que tinham lá. Aí a gente jogou esse campeonato. Pelo esporte eu não cheguei a jogar, porque tipo, eu cheguei Já vai! Opa, buzinando aí, o carro do ovo, Sei lá, os caras se assustaram. Vai, volta. Aí, capulando. Eu cheguei lá praticamente no meio do ano, na escolinha do esporte. Então, assim, não deu pra aproveitar muito. Aí eu peguei e voltei, não tinha muita perspectiva também. Mas assim... Quando tu voltou de lá, tipo, tu já voltou pra cá ou tu... ficou por lá estudando em outra escola? Não, eu assim que terminei esse ano, já voltei pra cá. Ou seja, eu passei só um ano lá, que foi o ano de 2011. 2011 eu passei lá. A onda que você também, como a gente falou aqui, do YouTube, você começou lá ou já foi aqui? Não, eu comecei lá, mas só que quando eu voltei pra lá pra fazer a faculdade. Pra fazer a faculdade, né? Porque em 2011 eu fui pra fazer o ensino fundamental e jogar. Só que aí deu errado e eu voltei pra cá e cursei o ensino médio aqui no Erém. Sim, você terminou no Erém. Foi, o ensino médio. Do ensino médio, né? Aí foi fazer a faculdade lá de quê? De odonto. No ensino foi médio... logo de primeira de odonto, no caso. Você não tinha outro sonho, assim, de ser já na parte médica, de clínica, essas coisas assim? Cara, na verdade, eu nunca tive, assim, uma meta a longo prazo, a longo prazo. Eu sempre fiz as coisas, assim... De última hora, sem planejar muito, entendeu? A oportunidade vinha aparecendo e ia agarrando. E aí, no ensino médio, foi que eu comecei a minha outra onda, que foi a musical. Entendeu? Aí a da dupla sertaneja. Justamente. Eu conheci o menino Makes Félix, que já tinha a banda. Mas, na verdade, antes eu já tocava um pouquinho, assim, com a banda de lata, com um menino aí nas escolas e tal. Aí foi no ensino médio que a gente montou a dupla sertaneja mesmo, entendeu? Uhum. Aí a gente montou a dupla Makes Mike, que a gente passou aí, eu acho que 1 ano e meio tocando por aí. Ainda tocaram na festa de outubro? Tocamos na festa de outubro, tocamos sim. A gente tocou junto com o Jean e Bruno. Eu tinha o quê? Uns 16 anos, 17 anos mais ou menos. Aí meio que seguiu a carreira um pouquinho assim, né? Ele canta até hoje, solo. Mas eu não quis mais seguir essa carreira porque, na verdade, eu sempre tive um ensinamento cristão na minha infância. Minha mãe sempre foi da igreja adventista e tal. E aí eu acabei percebendo, eu senti em mim que não era por ali que eu devia andar, entendeu? Eu acredito que foi Deus que me mostrou esse caminho e aí eu decidi sair da banda e voltar para a igreja. Só que aí eu não encerrei minha carreira musical, entendeu? Eu continuei cantando. Também você já tem aquele, tipo, como é que eu posso dizer? Já é de família, né? É de família. Austé é teu tio, né? Austé é meu tio, é baterista. Já é baterista, né? Tinha uma banda aqui, né, na cidade, que era os Empolgados, se eu não me engano, o nome da banda. Acho que era os Empolgados, era. Tinha essa banda aí. E minha mãe canta também. Mãe canta bem demais. E minha irmã também canta. Então, assim, acho que lá em casa, quando se junta o pessoal, é só pra cantar, só pra tocar violão. É sempre uma festa quando a gente se junta. Eu fiz até uns stories uns meses atrás aí, eu fiz um teste. Coloquei o celular assim, pendurado no café, assim, na garrafa de café, e aí eu comecei a cantar uma música, só pra testar. Eu sabia que o povo ia continuar a música, entendeu? Aí eu fiz, se liga aí que a galera vai eu falei nos stories, né? A galera vai continuar a cantar. E foi dito e feito. Quando eu comecei a cantar, o povo começou a cantar junto comigo. Porque é sempre assim. Quando uma pessoa começa a cantar lá em casa, então é tudo no meio da música ali. Aí eu vi até uns stories, stories,
uns dias desses eu acho que é culto, né? Que tem de vez em quando lá em tua casa, que a galera fica lá ao redor. A gente tem esse costume de realizar o culto toda noite. Porque a gente agradece a Deus e tal, lê a Bíblia, porque a gente acha importante ter sempre uma comunhão com Deus, porque sempre que a gente lê a Bíblia, a gente aprende algo diferente na Bíblia, entendeu? E aí, quando eu senti isso de sair da banda, eu fui pra igreja. Aí eu fui pra igreja e lá eu continuei que, na verdade, eu saí da banda e já fui pra Recife. Assim que eu saí da banda, eu fui pra Recife e voltei pra igreja. E aí lá. No caso, foi pelo Enem ou lá era. O tipo, foi pelo Enem. Foi pelo Enem. Fiz o Enem e aí com a nota do Enem eu consegui o FIES. Ah, certo. Entendeu? Na Uninassal. E aí eu fui pra lá. Na verdade, foi isso mesmo. No ano de 2014 mais ou menos, foi o ano que eu fui pra lá cursar. Até Tonzinho foi também fazer. Foi fazer o que, Tonzinho? Educação física. Educação física. Cursou educação física lá, negócio de 2 semanas. Aí era na Nassau também? É rico, é rico. É rico, mano. Hoje em dia é youtuber, hoje em dia é fotógrafo. E esse também. Mas nós estamos juntos, mas. Pô, quem não é fiéis hoje em dia? Mano. Não tem isso, não. E o pior, mano, que tipo. Era bom demais o FIES. Pô, hoje em dia não tem mais, não. Tu tá ligado, né? E é? Oxe, não. Tem, mas é muito curto, mano. Rapaz, Bolsonaro, tirou F. Não tem fiéis. como era antigamente, mano. Agora é por vaga. É por vaga. Antigamente você lançava a nota. Se a sua nota atingisse, aí você pegava. Entendeu? Mas a questão do FIES, no caso o teu foi 100%. Tipo, o FIES pagou... Foi 100%, negócio... foi 100%. Ah, então era 100%. É por isso que eu disse, sim, aí sim. foi diminuindo, entendeu? Porque realmente, por exemplo, o meu curso, a mensalidade dele era R$ 2.500. Entendeu? Febre. Todo mês... O financiamento chegou ao quê? Uns 50 mil? Mais, né? É mesmo. O meu é o dobro, foi 100 mil o curso, o financiamento total. Até hoje paga? Não, ainda não comecei a pagar, porque depois de 2 anos de formado começa a pagar. Tem esse negócio de carência, né? Tem carência. Eu ouvi dizer que a galera bota na justiça. Oxe, é legal, se for essa onda aí, se tiver um advogado me assistindo né? aí... eu ouvi dizer que a galera aí quando bota na justiça diz que faz uma estremoia lá e... Ou o cara ser índio, sei lá. Eu não sou, então lascou. Eu tenho que pagar mesmo. Mas assim, é uma parcela pequena, então... É irrelevante. O importante é você ter estudado, ter adquirido conhecimento. Depois que você já está formado, até o curso que você faz ajuda, né? Porque já é descontado na sua conta quando começa. Na conta já vem... Quando você inicia o curso, já vem descontando os juros. Era R$50? R$50 eu acho que aqui o da minha irmã também era nessa pegada. R$50. Aí vai descontando 50, até completar os 2 anos de carência. Completou os 2 anos de carência, aí vem o boleto... Pra quebrar suas pernas. Já é o boleto da... Mas é mais ou menos o de o de odonto. O de odonto. Fica R$800, mais ou menos. R$800? É. Uma parcela de um carrinho, né? Mas assim... Uma profissão como a minha... às vezes dá tranquilo pra pagar, entendeu? Eu acho que... Quando fizeram o cálculo do FIES, eu acho que souberam calcular bem isso. Porque... os cursos, eles... Por exemplo, o odonto é mais barato do que medicina, mas medicina é um absurdo. Já viu o valor de medicina? É 8 mil, 10 mil reais. Quando você já está formado, tipo, para descontar? Não, para descontar não. A mensalidade do curso. Sim. Entendeu? Aí, tipo, quando você vai ver o financiamento do curso total, aí dá 500 mil, 600 mil, entendeu? Porra, bicho. Mas, tipo, já tem uma média mais ou menos, ou tu sabe uma média mais ou menos quando você se forma, o quanto vem pra descontar? Cara, levando em conta o meu... Que seja uns 4 mil, mais ou menos? Seja uns 4 mil, mais ou menos. É isso mesmo. Então, tem vezes que a gente fala assim, tipo, um médico vai ficar de plantão 24 horas, 48 horas, e a gente às vezes acha, não sei o que, trabalha 2 dias, folga 10 e tal. Mas, né, o cara só sabe quem trabalha, pô, entendeu? E o cara tem que, tipo, tanto as horas já para pagar essas questões de FIES, porque, como a gente comenta aqui, eu acho que vamos botar metade da população é FIES, né? E outra metade é a galera que paga
na veia, né? No sangue ali. Quem Mas, tem dinheiro, vale a pena quem pagar, tem dinheiro, né? né? E se sacrifica muito, vale a pena, porque aí quando você terminar a faculdade, você tá livre. É, O tá resto livre. é o seu lucro, né? Como É. se fala. E a questão do... Antes de entrar na faculdade, você já tava fazendo a questão de youtuber, né? Era o seu amigo lá de Recife ou era o daqui? Não, na verdade, quando eu fui pra lá, aí eu entrei pra igreja, entendeu? Aí, nesse meio termo, eu criei uma banda da igreja. Da igreja. Que chamava a banda My Style. Aí esse... Mais o quê? My Style. My Style. Ah, em inglês, sim, meu sim, estilo, sim, né? sim, sim. E aí, a gente... Como era o nome da banda de Mexo? É Big Style, Big pô, né? Style, é Big foi Style bacana, no comando, quem tá feliz. Né? Então você tem até hoje essa música. Tem, Tonzinho? Tá, poxa. Mexo, eu vou botar Mexo aqui pra vir. É mesmo. Fazer uma Tem que entrevista chamar aqui e Mexo. falar de gambiarra de luz. Então, mas aí... Onde é que eu tava mesmo? Sim, aí eu criei a banda lá na igreja, né? A Big Style. A Big Style. E aí eu conheci esse cara que eu fundei o canal. O canal, chamava Descontraído 7. Mas na verdade a gente criou o canal primeiramente pra igreja só. Era tipo um programa. Eu sempre fui envolvido assim com essa parte de mídia, entendeu? Sempre gostei assim dessa parte da comunicação. Eu acho que se eu não fizesse odonto eu ia pra essa área também. Mas eu chegando lá na igreja, a igreja também funciona dessa forma também, de partes administrativas, entendeu? Aí tem essa área da comunicação também, da igreja. Aí a gente criou um canal, na verdade um canal não, a gente criou um programa para a igreja que chamava JSP News. Aí esse programa ele passava todos os sábados na igreja, no meio do culto. A gente fazia matérias ali da igreja mesmo, pra... Tipo, vocês gravavam, aí a galera ia assistir o culto lá e vocês botavam tipo num telão, na TV. No telão, Não isso. era tipo, como naquele tempo não era tão chegada a internet, não era... Não era muito... Porque o YouTube cresceu muito de uns 5 anos pra cá, vamos dizer. Mas, assim... a gente criou, na verdade, pra passar no telão, pra galera que é local da igreja, entendeu? Por isso que chama JSP News. Quando eu fui pra lá, eu fui morar em Jardim, São Paulo, que é um bairro lá de Recife. Inclusive, ficava muito distante, a gente tava até comentando antes aqui. Era muito longe da faculdade. Era perto de outra igreja lá, né? Oxi, tu é doido. Mano, o bairro era assim, ó, tinha o Aníbal Bruno, né, que é o presídio, Aníbal Bruno, e em frente tinha o Parque das Flores, que é o cemitério. Ou seja, ou você morria, ou você... Ou lhe matavam. De duas uma leva a outra, né? Aquele bairro. Mas legal. no tempo que tu tava lá, teve algum... Como é que chama? Rebelião? Teve? Oxi. Teve uma das piores que teve na história lá do Aníbal Bruno. Mano, morreu muito preso. Foi. Mas assim, eu nunca tive medo não de ir lá não. Assim, de passar por frente e tal. Mas... no caso era perto que quando tu ia passar por frente, era? Eu passava muito por frente. Mas tipo, quando eu ia pra faculdade, não. Eu morava perto, assim, tipo... É porque fica bem numa avenida. Daqui, tirando, tipo, daqui da 12 aonde o presídio ficava? Na Quipão. Na Quipão? Tá perto. Mais ou menos. A rebelião dava pra correr um bocado ali. Ficava com medo do caramba. Mas o legal é que eu morava num condomínio. Então, assim, a segurança é melhorzinha, né? Sim. Querendo ou não, se você morar num... E tipo assim, atrás do meu condomínio era uma favela. Era o bairro de Piracicaba, só que era o Morro dos Macacos. Vamos dizer assim. É porque tinha uma gangue lá que chamava... Galera do Facão. Não era Galera do Facão, não. Como era, rapaz? Era... Como é o nome daquele desenho? South Park. Que tem o olho Tandera, pô. Thundercats? Os Thundercats. Tem os Thundercats lá, que era uma facção maluca lá. Mas assim, ninguém mexia lá com condomínio, não. Nunca teve. Na verdade, lá em Recife eu só tentaram assaltar eu uma vez só. E eu tava indo jogar bola no Colégio Adventista lá do Recife, que eu ia lá na Boa Vista. E aí lá quem já Boa foi... Vista é a Petrolândia de Recife, Pronto, né? Eu encontrava todo mundo em Petrolândia na Boa Vista. Todo mundo em Petrolândia quando eu tava lá. Mas aí quem já andou lá sabe, tem um quartel, que é o quartel do Exército,
que fica próximo do Colégio Adventista. E aí eu ia por ali jogar bola. E de noite, à noite ali, é um escuro grande, muito grande o escuro. E aí eu ia passando ali de boinha. Eu sempre gostava de andar maloqueiro, porque, né, já é uma armadilha, né, pro cara, vou assaltar um maloqueiro, vou nada, eu vou ganhar nada com isso, tá ligado? O bom que já tem a malícia, na né? minha mente, super dava certo. E o pior que deu, porque os caras puxaram a faca desse tamanho. Eu disse, eita misericórdia agora. Aí ele, bora, boy, passa o celular. E meu celular, eu sempre gostava de andar com ele aqui, tá ligado? Eu pensei que esse boy era de agora, mas é antigo mesmo. Bora, boy. Oxe, boy. Antigo, pô. E aí ele colocou a faca assim, bem aqui no meu bucho, mano. Na moral, quando ele colocou a faca aqui na minha barriga, eu disse, caramba, eu vou ter que dar o celular. Mas eu pensei, não, mano. Eu tô todo largado aqui, eu vou pelo menos meter uma pala aqui pra... uma pala, ó, isso é gíria de Recife. Né? Tá? Uma mentira pra ver se eles deixam eu sair. Aí eu disse, rapaz, não tenho não, ó, tô aqui com a bolsa de jogar bola, pô, tô indo jogar bola ali, pô, sou atleta, tô indo jogar bola, não tô celular não, pode ver aqui, ó, pode ver. Meti a pala, bicho, mano, eu falei isso, mas tremendo, com força. Mas aí a sorte foi que assim, colou. O cara... colou. O cara disse, rapaz, então tá bom, vai embora. Aí não deixou ir embora. Mas é desse jeito, tipo... Não sei se isso é conselho, né? Mas é uma atitude... É arriscado, né? É arriscado, mas é uma atitude a se tomar. Tipo, se você já mora nas grandes capitais, numa favela ou perto, se você não se tornar, entre aspas, um deles, você, tipo, pode ser assaltado 1, 2, 3, 4 vezes. Porque... normalmente o que faz o assaltante ter a liberdade de ir pra cima é o seu medo, né? É verdade. Tem até algumas coisas que não é indicado, mas tem até os vídeos nos jornais aí que às vezes eles vão assaltar uma senhora, a senhora tá nem aí, que não sabe nem se é assalto nem nada, pega a bolsa, sai batendo no assaltante, o assaltante do nada pega e vai embora. Justamente. Mas é arriscado, né? É arriscado. Mas o cara tem que ter essas driblagens. É arriscado porque, assim, aqueles caras não tem nada a perder, mano. Não tem nada a perder. E aí, assim, uns caras que eu vi eles depois lá. É uns caras que ficam ali só usando droga naquela rua ali. A polícia vem, prende, solta, porque não tem o que fazer. É só pra pegar o cara, pegar o celular, vender e comprar duas coisas. E comprar de droga, de loló, entendeu? É desse jeito. Vamos para aquela parte do você ser cirurgião dentista, né? Sim, claro. Vamos passar para essa parte aqui. Tem algumas perguntas aqui da galera. No caso, você se formou lá em Recife em que ano? Eu me formei no ano de 2019.2, que a gente chama, né? Eu me formei em 2019, 2020 eu já comecei a trabalhar lá em Recife. E aí eu comecei em 2 consultórios lá, um em Prazeres e um no Espinheiro, no bairro do Espinheiro. E aí quando foi em junho, mais ou menos, eu vim pra cá. E no caso dessa vinda, você já estava com o projeto de abrir seu consultório ou ainda você começou a trabalhar aqui em outros consultórios? Não, eu já vim com o intuito de abrir o consultório. Eu não tinha a intenção de abrir naquele ano, mas acabou que uma série de coisas aconteceram e me direcionaram a abrir o consultório naquela época, que foi em junho. E um desafio, né? Porque eu sou um cara muito novo. Eu me formei, passei 6 meses no mercado, vamos dizer assim, e já abri um consultório de cara. Então, foi um desafio e está sendo um desafio muito grande, né? Manter um consultório, gerir um consultório, porque querendo ou não, um consultório é uma empresa, entendeu? E você tem que aprender de tudo um pouco, marketing, logística, tudo isso a pessoa tem que ir aprendendo. E fora que é seu, né? Quando você trabalha no consultório dos outros... Aí você não se preocupa com isso. Você se preocupa, você não se prende muito, mas quando o consultório é seu, a empresa é sua, você já se prende àquela questão de financeiro, de organização, do que investir, de tudo isso, né? Aí você vai crescendo aos poucos,
Só que, tipo, olhando tanto os erros quanto os acertos e evoluindo cada vez mais, né? Essa questão E a minha sorte dessa parte financeira é que eu tenho uma contadora, né? Que é a Irian, minha namorada. Eu tenho a sorte de ter uma namorada contadora. Aí já. E eu dou uma dica aqui. Se você tem uma empresa, seja ela pequena, grande, média, tem uma contadora, porque você vai ver a evolução que você tem. Você vai calcular os gastos que você poderia economizar aqui para lucrar ali. É bom demais. Véio. Fora a questão também dessa parte do leão, quando fala, né? A receita, né? De receita, essas coisas. Principalmente para vocês, assim, da área da saúde, que a questão de investimento já é maior, né? Que sempre tem que ter essa questão do contador. Ela é formada já, é? É formada já. Já está exercendo? Já está exercendo como contadora. Inclusive, se você precisar fazer a receita aí, aí ó, né? Fazer a receita do site, do site lá vai, a receita do canal, em breve, com fé em Deus, e vocês ajudando, a gente vai ter a receita do site, ou do Instagram. Quase não sai a receita do YouTube, ó. A receita do YouTube aí crescer, né? Vamos fazer esse canal crescer, né, mano? Vamos. Com sua ajuda, a ajuda da galera que tá de casa, compartilhando aí. Não esqueçam de compartilhar. Mike aqui trouxe... Cadê o teu boné? Tá aqui, ó. Mostra aqui o boné, mostra aí pra câmera. O boné de Mike aí, ó. Isso já é um investimento, né? É um investimento aí que ele faz na questão de divulgação. A gente também aqui tem... Hoje eu trouxe a nova camisa aqui do Vivalândia, que saiu. Vou mostrar aqui pra vocês. Ver se pega aí, se não tá desfocando. Eita porra, essa não é M não, velho. Mas essa daí tá linda, viu? Essa M aqui veio meio estourada. Oxe, tu é doido? Olha, a M tá me tapando todinha aqui. Essa é a nova camisa. Que, por incrível, né? Alguma coincidência. Oxe, tu é doido? Que é a nova frase aqui do Vivalândia, né? Essa é a camisa. A galera que quiser a camisa entrar em contato aí com o Beto Design. E a gente vai sortear um aqui no canal. Por isso se inscrevam, que a gente vai sortear uma camisa. E também tem a questão do catálogo do Vivalândia. Olha, tá bonito esse aí, viu? Catálogo aqui, ó. Já mostrei lá no Instagram do Vivalândia, no meu Instagram. Esse é o catálogo aqui mostrando as belezas da cidade, a história, um pouco da história. Aqui a galera que mandou as fotos. Vai ter o catálogo versão 2, né? A galera aí fique ligadinho. Quem quiser mandar fotos também para sair no próximo catálogo, vai ter. Então vamos para mais perguntas aqui que a galera tá fazendo. Beto, eu vendo essa imagem aqui da igreja de Petrolândia, eu lembrei que lá em Recife a galera conhecia Petrolândia com aquele acontecimento da pizza, tu lembra? Que rolou no Jatobá. Sei, da pizza. Quando eu dizia que era de Petrolândia, o pessoal já se ligava naquele que aconteceu lá no Jatobá, no Colégio Jatobá, né? Um abraço aí pro meu parceiro Paulo Cabeção, que é o protagonista da pizza aí. Mentira, pô. Paulo, aquele abraço. Tá vivo hoje, né? Graças a Deus. A pizza envenenada, mano. Pizza envenenada. Que eu falava, sou do Petrolândia, pizza envenenada. Mas agora a galera tá mais referindo à igreja. Por conta de todo o turismo, a questão do marketing tá feito em cima da igreja, né? Graças a Deus. Até a gente falou aqui também na entrevista com o Juliano, que tem, eu acho que é no aeroporto, que tem a foto da igreja, né? Bem grandona e tal. E isso daí é pra galera que vem de fora. E logo em aeroporto que é mundial, né? Porque o aeroporto de Recife é internacional, pô. Pronto. Aí já tem essa questão... Essa visibilidade, né? De visibilidade na cidade, né? E, é verdade. Com fé em Deus vai crescer muito mais o turismo e a gente tá aqui para isso. Tanto o Oxe Podcast como o Vivalândia, a gente tá aqui para crescer o turismo da cidade. A questão aqui de uma pergunta que a galera falou aqui. Qual a principal escovação do dia? Perguntaram aqui. Cara, é uma pergunta até meio boba, né? Você para pensar assim, qual a principal escovação do dia, realmente? Mas as pessoas erram muito nessa questão, porque as pessoas pensam que a principal escovação do dia é a da primeira. Manhã. A primeira, eu mesmo ia dizer isso, eu ia dizer, não, a primeira, né? Porque aí você já acorda... E senta aquele barco, né? Aí a pessoa pensa pitu, aí pronto. Aí, meu amigo, Oxê, quando o cara toma pitu, até os poros exala, né? O cheiro de pitu, imagina a boca. Mas não, na verdade a principal escovação é a da noite. A principal escovação é a da noite pelo seguinte: quando você dorme, a produção de saliva, para quem não sabe, a saliva ela ajuda na limpeza e manter o pH da boca estável. E aí quando você dorme, esse pH, essa saliva diminui.
E aí se você tem alimento ali, favorece as bactérias e tal, entendeu? Aí o ideal é que você não durma sem escovar os dentes. E a pessoa que dorme de boca aberta também. Eita, aí pronto. Aí pode entrar até barata, bicho. Fala não, Mas esse problema às vezes é comum e às vezes assim, um respirador bucal, ele não só pode apresentar problemas de mau hálito, mas também de fonação, de apinhamento dental, que até a gente pode falar sobre isso. O apinhamento dental é quando tem um dente um em cima do outro, entendeu? Não, fica à vontade pra falar essas coisas já pra galera, né? E aí, como a gente já tá com o cirurgião dentista aqui, né? A gente vai falando aí o que é de bom pra eles. Sim, pra com gente certeza. também, né não? Aí o tu mesmo já veio de máscara hoje. Então, Acho que ficou com medo do dentista aqui, olhar os dentes ele dele. tá demais, ele tá com medo do Covid, eu tô ligado. Mas continuando. Então, o apinhamento dental é quando tem um dente em cima do outro. E assim, eu vou até começar agora uma campanha aqui em Petrolândia em relação à conscientização da importância do aparelho ortodôntico, porque às vezes as pessoas elas não levam tão a sério o aparelho, elas colocam às vezes por estética. Tem gente que acha bonito, quer colocar, acha que é uma modinha. Mas tinha essa entendeu? moda há um tempo atrás, né? Todo mundo bota aparelho Mas ainda de tem, cor, né? Essas ainda coisas. tem gente que chega no meu consultório, os Os boyzinhos. boyzinhos. Era o boyzinho quem tem aparelho, né? E quem tem aquele que tem uma... Como é que chama? Uma corrente. Tipo um negócio aqui na frente. Ixi, meu amigo. Não, assim, eu vou dizer que é feio, né? É feio. Primeiramente é feio. Mas é pra ajeitar. Mas, tipo, como a pessoa conseguia comer aquilo? Comer, né? Você tem que tirar aquilo ali, afastar pra cima. Tu tá assim, como falando, tu tá falando da placa labioativa, é? Que ficava assim? Ou não? É uma Não, por fora? não, eu acho que era por dentro, só que tipo, tinha o normal, né? Que é os coisinhos em cada dentro. E tinha outro que tinha um ferrinho mais na frente. Eu não Acho tô que era um sabendo ferrinho qual que é. tinha mais na frente. Agora, bicho, eu não. Já eu que não entendo, né? Nem sei te dizer. ficar falando Mas assim. era um que a Eita. É normal, é normal. Era um que a galera tinha, eu acho, não sei se era por fora. Ah, então. Esse aí na verdade, isso aí é pra conter o avanço ou da maxila ou da mandíbula, entendeu? Aí a gente coloca esse arco. Aí eu ficava curioso de como é que colocava, tipo, por trás da orelha. Alguma Não, coisa que só depende. via. Depende. O elástico pode vir. Depende do que você queira, né? Mas a gente tem 3 etapas aqui. Ou você coloca mais em cima para conter mais a mandíbula no sentido vertical, né? Quando a mandíbula tá crescendo muito para baixo, aí você coloca mais Tá em cima. descendo, filho da pé. Vem ajeitar aqui, Tonzinho. Ó, o negócio aqui. Ô, bicho, Meu Deus na do moral, céu. mano. Tá vendo aí? Produção. Sabe o que é isso? Ah. É o fedor de boca, pô. Isso aí. Tá vendo? A merda. Tá raio da pé. É normal, é normal. Tonzinho Não veio corte, ajeitar, não. foi quebrar o resto. E Ó, é verdade. tá pegando aí daí, ó, a falta de patrocínio que dá a gente, ajuda a gente. Isso aqui é as coisas da China. Então a gente precisa do patrocínio de vocês para comprar os equipamentos melhor e tal. O cara da produção aqui tá... Não, só pra encaixar só. Tu encaixou aqui, não foi? Não sei que tu encaixava nele todinho. Não, pô, vai apertar. Foi. Daí, pô, vai apertar mais. E... Lembrando o tempo não, de marreta que era rude. Vou segurar aqui. Tem não. Cadê? Soltei. Eu acho que vai. Aí. Agora. Pra vocês que não conheceram aí, Tonzinho aí, ele está solteiro. Está à procura aí de umas novinhas. Olha, bicho. Mas pra perto. Oh, mas essa porra vai cair de novo, aí. Segura aí pra poder mexer. Aí, espera aí mais. Gira aí pra perto. Assim. Aí, foi? Aí. Tá no cisso? Aqui tá legal? Pronto, voltando. Aí, a buzina. A buzina já é pra isso. Voltando. Sobre a questão do aparelho, né? Sim, da então, tá aí, explicando. na verdade, a gente coloca o fixo, né? O aparelho fixo normal. E aí esse aparelho vem um ferro por fora, que é o aparelho extrabucal, que a gente coloca. Aí depende do que o ortodontista quer, né? Se você quer Aí isso retrair daí a maxila. o maxilar é? Na verdade, isso é
para conter o crescimento ósseo, né? Da questão. Geralmente usa Nada do caralho, doido. patrocinar umas espuminhas aqui, né? Pra Então, tá vendo aí? Se você escutou esse ronco de motor aí, não era Rubinho Barrichello, não. E aí eu tô começando essa campanha, entendeu? Isso aqui de conscientização em relação ao aparelho ortodôntico, porque geralmente o pessoal tem esse costume de colocar só por moda, entendeu? Na verdade o aparelho, ele... E aí as pessoas quando colocavam o aparelho só por moda, eles acabavam assim... não indo fazer a manutenção, não levava muito a sério o tratamento e acabava tendo outros problemas devido àquele aparelho ali na boca. Porque o aparelho na boca, você sabe que tipo assim... O aparelho, ele, quando você está usando, está em tratamento ortodôntico, isso dificulta a higienização. Então, se você está com uma coisa ali, retendo alimento, que dificulta a sua higienização, outros problemas como a periodontite, gengivite, podem aparecer. Então, é por isso que as manutenções são mensais, entendeu? Porque a gente tem que ter um acompanhamento, não só do tratamento ortodôntico, mas também da saúde bucal do paciente. E tipo, se, por exemplo, eu botasse o aparelho, Sim. aí vamos dizer que eu ficasse 5, 6 meses sem fazer a manutenção. Tem como é que se diz? Na gíria, um tempo de vida do aparelho, essas coisas assim. Que ele fica funcionando na boca? Sim. Então, depende da movimentação que foi feita inicialmente. Mas sim, o aparelho, às vezes, ele não fica só aquele mês funcionando. Se você parar de fazer a manutenção, às vezes aquele fio que a gente colocou para fazer uma determinada movimentação, ele pode continuar fazendo aquela movimentação e ultrapassar o que a gente planejou, entendeu? Então, tipo, se você fez a manutenção e a gente colocou um fio para botar um dente para frente 3 milímetros, mas o fio ele tem possibilidade de deixar o dente à frente 6 milímetros. Então, se você não fizer a manutenção, aí ele vai os 6 milímetros. Então, assim, ao Aí, invés tipo, de ajeitar, você tá aí tipo, entortando. ficou de 6 meses sem ir. Aí do nada, eita, tá doendo, tá, eu vou lá. Aí vai em você. Certo. Ele já tinha botado em você. Uhum. Aí, eita porra, aí. Rapaz, botou em mim. Né? Mas é o aparelho. Botou o aparelho. Botou o aparelho lá. Então ele com 6 meses sentiu alguma dor e foi lá. Aí tipo, se tiver afastado ou vice-versa, ele tem que recomeçar. Tipo, você tira aquele aparelho e bota outro, ou com o que ele tá, com o dependendo da mesmo situação? aparelho, com o mesmo bracket que a gente chama, né? Os mesmos brackets que as pecinhas, a gente pode continuar o tratamento. Mas assim, vai atrasar totalmente o tratamento. Um tratamento que era pra gente fazer em um ano e 5 meses, que é o comum de um tratamento ortodôntico. Aí ele passa mais uns 5 meses, porque a gente tem que consertar aquilo que foi prejudicado, né? Qual o valor de uns 3 anos, botar uns 2, 3 anos, né? Porque, tipo, tem a pandemia. Mas de 2, 3 anos para hoje, o valor de manutenção aumentou ou é o mesmo? Não aumentou muito, não, o valor da manutenção. Geralmente a base aqui dos consultórios populares é de 70, 80, 90 reais. O aparelho convencional, porque assim... Tem vários outros tipos de aparelho. Eu mesmo trabalho... Isso daí é por aparelho ou... Depende do aparelho, depende do aparelho. Tô falando do convencional, que é o que geralmente o pessoal usa, que é o mais em conta. Mas que assim, eu, por exemplo, não sei se você sabe, mas eu tô fazendo a especialização em ortodontia, que é o tratamento com aparelhos. E aí, eu tô trabalhando com 5 tipos de aparelho. A gente trabalha com convencional, a gente trabalha com autoligado, o cerâmico, que é o estético, trabalha com... o colorido. Não, o colorido ainda não. Convencional, estético, autoligado e o Invisalign. E o E6 também. Em português, é o que isso aí? O Invisalign? Sim. É esse que eu tô usando. Que ninguém tá esse percebendo. daí, né? É. No caso, esse daí não é Vou aqueles... aqui, que eu vou tirar, senão vai ficar babando. Aí, ó. Pô, faz assim aí. Não, mas pode tirar, vá. Tá cortado aqui pra mim, vá, tira aí, vá. Duvido que eles cortem. Duvido. Aí. No caso, esse daí, esse que... Oh, espera aí, pô, já vai voltar. Eita. Não vai dar um... Eita, agora não usa mais não.
Agora tem que lavar, né? É. Aí, tipo, esse daí, no caso, é o aparelho Esse daqui é o E6. Esse que eu tô usando. E6. É um aparelho invisível. Mas tem o Invisalign também. Porque esse aqui é um alinhador não digital. A gente pode fazer... Porque aqui eu queria uma movimentação pequena, entendeu? Aí era só um dente meu que tava um pouquinho mais pra palatina, eu queria vestibularizar mais. Aí a gente faz o não digital. Quando vai comer, tira ele ou gente... come com ele? Não, tira, se alimenta. O ideal é que você fique 20 horas com ele. por Direto, dia. sem tirar? Não, assim. Porque Não, tem você pode tirar, né? Totalizando, Totalizando né? por dia 20 horas. Certo. Entendeu? Você, tipo, tira só pra comer e escovar o dente. Aí tem somente. tipo uma massinha que bota aí, alguma coisa, ou ele é só colocar e sair? Não, ele e só pronto? coloca e já segura. Ah, só colocar e já segura. exatamente. É o de clareamento, é que tem um tipo um desse daí, né? Que bota um... Só que o de clareamento, a gente é outro planejamento. Não tem só o material que é parecido, mas também não tem nada a ver. Porque Já é outra... já é outra coisa, porque o Invisalign a gente confecciona com poliuretano. E já o... O negócio do laser, o laserzinho azulzinho, tá ligado? Ah, sim. É do clareamento, né? Do ultravioleta. Sim, vá. E aí, esse aqui já é o acetato. Entendeu? Aí são Não, materiais mas- diferentes. Não, a questão do... Não entender a questão dos nomes, né? Que é um nome já científico, de vocês. Eu não... Científico. Mas são materiais diferentes. Aham. A Entendeu? questão do clareamento. Tem um clareamento a laser que ele fica tipo azulzinho, essas coisas assim, é? Mano, isso aí é só marketing, É entendeu? só marketing. Eu acho que foi Caio Castro que postou um dia desse aí que O cara viralizou. dentro assim, fica... coisando, né? É. Na verdade, não tem nenhuma comprovação científica que o gel clareador ele seja potencializado com o uso do LED, né? Do LED azul. A gente usa o LED azul, mas não com a função de clarear o dente, né? A gente usa o LED azul para fotopolimerizar. A gente usa muito a resina no consultório. E a resina tem um material chamado canforoquinona, que ele é fotossensível à luz azul. A gente usa a luz azul para endurecer a resina. Então, mas ele tipo... Quando você for fazer uma restauração, a massinha que a gente pega ela é mole. Quando a gente põe no dente, ela fica dura, porque a gente fotopolimeriza ela. Aí tipo, o cara chegar numa balada, tiver aquelas luzes violeta, Aí o bagulho fica doido. o cara vai chegar e diz, olha, aquele ali, né? Os dentes azulzão. Pronto, pá. E tipo da questão do clareamento. Falam também de uma pasta negra. Eu não sei se eu já vi tu fazendo stories. Sim, já falei muito, porque muita gente pergunta, até no consultório, todo dia pergunta Eu sobre também queria saber se carvão o segredo ativado, né? carvão ativado. Eu acho que é isso mesmo. Cara, o cara na fica verdade- de dente preto do cara e o cara... É outro marketing, né? Porque, na verdade, eu não sei se tu já leu um livro, O Poder do Hábito. Esse livro é muito bom, recomendo para todo mundo. Ele fala justamente isso. E ele fala como o creme dental foi introduzido. Porque, na verdade, antigamente o pessoal não tinha costume de escovar os dentes. E aí, foi introduzido através... Porque, assim, quando você escova o dente, você sente o hálito fresco, né? Uhum. E aí você sente que tá limpo. Porque o creme dental dá esse frescor na boca, entendeu? E aí foi aí que eles introduziram o creme dental como uma forma de limpeza de dente. Mas na verdade o frescor não influencia em nada no creme dental. O frescor do creme dental, ele só deixa o hálito fresco. Mas assim, em relação à saúde, não influencia. Não O que influencia em influencia é o flúor que tem no creme dental. Se você usar um creme dental que seja refrescante, mas que não tenha flúor, serviu de nada. Entendeu? É só marketing. É só marketing. Mesma forma o carvão ativado. O carvão ativado é bonito, vamos dizer assim. É uma coisa diferente. Você tá com um dente preto, daqui a pouco limpa, já dá a impressão que limpou porque estava preto. Na hora que você tá escovando, já dá essa impressão. A primeira coisa que você vê, que você nota é isso. Mas fica mais branco do que os creme dentais tradicionais. Porque vê, o creme dental tradicional, quando você tá escovando, ele fica branco. É. Quando você tira, a cor do seu dente fica a cor normal, que não é o branco do creme dental, fica amarelo. É. Aí você não tem a percepção que clareou. Isso é só questão de ver só questão de ver. Se você bota uma cor escura no dente, você está escovando com uma cor escura e tira a cor escura, o seu dente é mais claro do que o preto. E aí a pessoa já vai ver, eita caramba, será que clareou mesmo? A Entendeu? questão também de Aí eu posso- pergunta que tinha da escovação. Da escovação. Você, tipo, escovando forte ou fraco, tem alguma manha? Tem.
Deixa eu só finalizar esse do carvão. Aí esse carvão ativado, ele só faz o quê? Ele só tira um pouquinho do esmalte e da proteção do dente. E aí ele acaba... Ele é muito abrasivo, esse creme dental. Então, eu não indico para nenhum paciente meu. E o E é mais interessante caro, né? é você ir no É mais caro ele também, assim? É mais caro, é mais caro. E o interessante é você ir no dentista e no seu dentista e ele vai saber o jeito certo de clarear seu dente. Aí, em relação à questão da pergunta, qual foi mesmo? A do... Antigamente o pessoal usava muito pasta de Pasta joá, de joá, inclusive tá voltando essa onda de pasta de joá aí. E é? É. Eu Mas já recebi assim, até não- um catálogo, não sei se foi da Colgate, ou foi da Bianco, ou foi da Oral-B, já com um marketingzinho em cima da pasta de joá. Então, você falou das marcas, era isso que eu ia falar. Não fazendo marketing de graça, mas, assim, desses tradicionais, qual o melhor, ou qual, assim, você mais indica desses tradicionais? Pronto, é Que é como eu Colgate, disse. Oral-B, Sorriso, Sorriso é das antigas, velho. Se você vir com um creme dental Even, só um pingo, Uhum. e vir com um creme dental da Oral-B, o mais top que tem lá no mercado, eu vou dizer que serve os dois. Serve os dois. Serve os dois. Não O tem que, vai, isso, né? o que vai depender é da indicação, né? Tem paciente que realmente precisa de um creme dental com mais flúor, com uma substância adicional para combater uma gengivite, uma periodontite. Então, Gengivite é tipo aquele quando você escova e vai sair no sangue, é? Da gengiva? assim, pode ter dois motivos aí, se essa gengiva tá sangrando. Ou é a escovação muito forte, que isso ocasiona uma lesão, né? Claro, você está escovando principalmente se tiver com escova dura, porque o ideal é que seja uma escova macia, né? Ou extra macia, o mais macio possível. E de porque cabeça mesmo, curta. tem umas mesmo que Tem vende, gente que que adora. parece a ardinalho do violão Pronto, tonzinho, tem pô. gente tem gente que acha. R$2, bicho. Tem gente que acha que escova dura é que a escova melhor, né? De novo. Caiu de novo, bicho. Eita, cuspida da pé. Vai, não. Eita. Mas é normal. Vai. Falando da escova, qual é, assim, o indicativo, prazo de validade assim, da escova depois que você tá... É. Pronto, a escova Vai teclado. Cara, eu uso bem 5 meses. Tem gente que usa, pô, até a Eu brincando. Eu brincando, mas eu uso nessa pegada aí de ficar. Ó, se eu... Pronto, aí é isso que eu ia dizer. Tem paciente que escova um mês, já a escova tá aberta já, entendeu? Então, assim, depende, é muito individual isso, de cada paciente, de cada hábito. Por exemplo, o Tonzinho falou que a dele abre muito fácil. Provavelmente ele escova com muita força, entendeu? Ixi, eu também. A minha abre fácil a porra. Tem hora que tá só Provavelmente- os fios assim. Aí às vezes você tá ali, aí quando vai cuspir, aí tá os pelos grudados, pô. Ah, meu filho, então você tem Cara, que trocar de meu irmão, escova. doido. Você tem que trocar de marca de escova. Porque Aí o cara vai dar peste, doido. Sim, mas no caso não tem indicativo não. Mas tem Prazo. um prazo, tem não. Ou é até ela se acabar mesmo? Não é até ela se acabar. Realmente dura 3 meses no máximo. Você já tem que trocar, até porque depende muito também de onde você tá armazenando a escova. E de R$2, Ela porra, é foda. O cara tem que trocar mesmo. De pô. R$2, Não é? mano. Aí é bronca. Sim, você falou dessa questão de armazenar. Tem a questão lá do... Como é que chama? Do cor do banheiro, né? Sim, é muito importante Às isso, vezes, né? tipo, tem gente que deixa ali pendurado, né? E tem gente que bota na caixinha. Tipo, tem a caixinha, bota ela quando termina e tal. Aquela que bota na caixinha, é recomendável? Tipo, também assim, É. você tirar a caixinha, dar uma lavada sempre e depois botar ela... O legal é que seja isso. Tem gente que, tipo, coloca todas as escovas em um recipiente coisinha só, né? entendeu? Isso é muito errado, porque a bactéria de uma pessoa vai passar para outra, entendeu? Então, é melhor que seja individualizado. Cada um tendo sua capinha, sua escova, guardando direitinho. Nada de botar a escova na pia, né? Tem gente que deixa a escova lá na pia, pegando todas as bactérias. Então, é tomar cuidado nesses... É porque às vezes você bota ali na pia, por mesmo que você vai fazer um negócio e volta. Quando você bota, ela nunca fica. Aí vem, Ela cai. já Cai fica de dentro, lado, já né? era. Aí se cair, meu amigo, o cara, meu irmão, velho. É Que verdade. merda que eu fiz. E fora a galera que. Aí, tipo, quando termina com a escova, os caras usam também pra. Eita, Coisa aí é o sapato, né? cúmulo, não. Aí. Eita! Quebrando tudo aqui já. Foi aí, mano. Queriam assaltar, era? Ah, esse aqui era do Animal Bruno. Ixi, Maria, aí eu corria. Viu? Os alimentos, assim, que deixam mau hálito. Cara, Tem vários, né? tem Mas- alguns alimentos, assim, que tem
que são alimentos cetônicos, né? Aqueles alimentos mais que tem um odor mais forte, né? Claro que vai deixar um mau hálito, mas assim, o mau hálito pouco é mais provocado por conta de alimentação. Tem um principal fator. É mais se ficar, né? Grudado no dente. Mas se tipo, você não higieniza a boca, se tem uma lesão, se você tem um dente lá, uma raiz, um resto radicular, que você tem medo de tirar ou de arrancar o dente, Pronto, e precisa... outra coisa que você falou da questão de lesão, essas coisas. A afta. Sim. Qual é o maior causador, assim, da afta? O maior causador sempre tem umas aqui, tem na... Trauma. É o quê? Trauma. Quando você tá mastigando, você bate um pouquinho assim, aí cria afta. Que fica um negócio branquinho, né? É. Virado. Meu amigo, de vez em quando eu tenho isso. É ruim pra comer, velho. É outro problema que às vezes as pessoas até não têm conhecimento, mas é outro problema da mal oclusão. Entendeu? Pessoas que têm a mal oclusão não tem a oclusão certa. A oclusão que eu chamo é um dente encaixando no outro, de cima encaixando no de baixo. Sei. Entendeu? Isso é a oclusão. E aí, quando a pessoa tem uma oclusão errada, você acaba machucando os tecidos, a mucosa. Quando você vai mastigar, você não mastiga certo, você acaba mastigando tipo a bochecha, né? Justamente. E aí acaba ocasionando traumas. E eu vou fazer alguns vídeos explicando isso, porque eu acho que, tipo, saúde é educação também. Se você sabe se cuidar, você previne muitas doenças, entendeu? E aí eu vou lançar, tem muitas questões que até lançou no meu Instagram, inclusive se você não segue, @Dr. Mike Macaulay, siga lá. E aí a gente vai tirar muitas dúvidas lá, vai ser muito legal. Não, a gente vê, quem acompanha você, vê que você é muito ativo na questão do Instagram, né? Na questão de acho muito stories e tal. importante. Então, isso é muito importante até naquela parte de perguntas que você coloca, né? Até você, antes da gente começar, você falou dessa questão que o povo pergunta muito, né? E até umas perguntas cabulosas, né? Como fala. Mike, inclusive, aqui queria fazer uma pergunta. À vontade, meu amigo, à vontade. Na questão que quando você machuca a boca, tem alguns alimentos que podem piorar o corte, tipo, inflamar. Que pode inflamar a lesão. Sim, tipo, alguma carne de porco, alguma coisa. A carne de porco, ela é remosa, realmente. Ela não só a carne de porco, mas camarão, realmente esse fruto do mar, eles são carregados, Assim, eu não li nenhum artigo relacionado a esse fato específico, mas eu tenho experiência clínica. E eu já vi... O negócio da afta, tipo, tem aquele... Não sei se é ditado que fala que o cara passa sal. Não sei se é sal, é açúcar, que vai melhorar. Mas tem muitas questões assim que não tem nada a ver, né? Coisa da cabeça do povo. Coisa da cabeça da galera mesmo, não existe, né? Não existe isso. Você colocar sal na afta. Claro que, tipo, porque o sal, ele vai dar, tipo, vai arder, vai doer, mas vai dar uma dormência, no caso, assim, né? Mas depois volta de novo. Mas não resolveu nada. O que tem que resolver é o problema. Se tá aparecendo muito aquela afta, você tem que ir no dentista ver o que é. Entendeu? E aí, assim, eu tenho experiência clínica. Alguns pacientes me relataram, por exemplo, depois de uma cirurgia, comer carne de porco e sentir incômodo. Então, assim, clinicamente eu vejo que isso é ruim para o paciente. Então, geralmente eu peço para o paciente evitar esses tipos de alimento. Carne de porco, camarão, essas coisas. Mas quando tiver com esse problema que o nosso quando tiver aí sarando, né? Quando tiver, por exemplo, se eu extrair um dente, aí eu já suspendo esse tipo de alimentação para a cicatrização ser melhor. A cebola, como é um dos vilão... A cebola. Sim, tipo assim, é contestado mesmo que a cebola é um dos vilões do mau hálito, um dos maiores vilões, ou isso daí também é mito? Cara, é mito, porque assim, você vai ficar com o gosto da cebola naquela hora, claro, o odor da cebola naquela hora que você comer. Mas depois, se você escovar o dente, é óbvio que você não vai ficar com mau hálito porque comeu uma cebola, né? Na verdade, são outros problemas que causam mau hálito, inclusive até problema de estômago pode causar mau hálito. Então, realmente tem que ser acompanhado. Se você eu já vi uma matéria sobre isso aí, da questão que a maioria não é tipo o que você come, é alguma coisa do seu estômago que tá ruim e influencia ao mau hálito. Você pode escovar, pode enxaguante bucal, essas coisas. Foi no dentista, viu que tipo, sua saúde bucal tá boa, sua escovação tá boa, então... pode partir pro gastro, porque provavelmente seja algum problema de intestino, né? Outra pergunta que a galera faz muito é a questão do fio dental, né? Sim. Tipo,
de tudo é um dos mais importantes a ser usado. Cara, Ou você ele é também- tão importante quanto a escova. Porque a escova não consegue chegar entre um dente e outro. E eu acho que nesse tempo que eu tô trabalhando, 80% dos casos de cárie é entre um dente e outro. Justamente porque os pacientes têm um mau hábito de não usar o fio dental, entendeu? E inclusive foi um dos meus primeiros vídeos ensinando a como usar o fio dental. E assim, é muito Era pra você ter importante. trazido É pô, a chato, velho. dentadura aqui. É mesmo, né? Pra ensinar. Mas aí quem tá ouvindo não ia ver, né? No podcast. Mas, ó, é muito complicado porque tem que se tornar um hábito você... Porque é chato. Ninguém vai dizer que é legal você passar o fio dental. Às vezes o cara passa horas ali. Mas você tem que criar um hábito. Se você não criar o hábito, você não vai conseguir ter uma higiene oral satisfatória. Mas assim, se você quiser aprender a usar o fio dental, vai lá no Instagram e Vai ver no que eu fiz Instagram um lá do vídeo. Eu Mike. fiz um vídeo bem legal. Eu sou muito doido, velho. Esses dias eu pedi pra... Não sei se tu viu no Instagram, eu fiz um reels aí no ovo de Páscoa que eu botei umas luvas dentro. Aí, porque assim, a luva tá muito cara, entendeu? Aí eu fiz a analogia com o ovo de Páscoa, que tá caro também. Aí eu coloquei as luvas dentro do ovo de Páscoa. Eu disse, por que danado esse ovo tá tão caro e tal? Aí abri e aí tinha a luva dentro, entendeu? Aí eu pedi à mulher pra fazer um ovo de Páscoa com a luva dentro. Aí ela ficou, que miséria é essa desse menino, hein? Fazer um ovo de Páscoa com a luva dentro. Então assim, eu tenho um cara de ideia doida. Sei Mas não. é assim, né? É assim que se divulga. E hoje em dia, pra você ver que o que mais cresce no Instagram é o Reels, né? É E- porque chama muita gente, né? É. De fora que não conhece você. De sábado pra cá, eu creio que o que estourou foi essa música aí de três Os pessoas menininhos dançando, dançando, né, os e cara? a galera É. com o short daqui e Aham. tal, né? Aí eu fui Viralizou, ver né? hoje, eu nem sabia quem é esse cara, é um tal de Macambel, Marcos Macambel, alguma coisa assim. Meu amigo, o cara do nada não tinha quase ninguém no YouTube dele, no canal. Oxi, só de views a música dessa do Carpinteiro. Não sei o que, Carpinteiro, né? Meu amigo, tinha mais de 2 milhões por visualização. Essas visualizações que dá no Instagram, Mike, tu sabe dizer se elas contam no Spotify? Essas visualizações de áudio Acho que a galera usa nos stories? Que fica em cima, né? Isso. Eita, eu não sei não, mano. Boa pergunta. Eu acho que conta. Porque, assim, se você mandar um link do YouTube pro WhatsApp, por exemplo, conta, né, a visualização. No YouTube o cara tem, assim, tipo, veio de não sei onde, né? Veio do Instagram, visualizou do WhatsApp. Até tudo isso, não foi aí, Né? da questão que vem mais do WhatsApp, né? As visualizações da gente, a gente mandando. Porque a galera compartilha no WhatsApp, né? Aí Porque- eles vêm de lá mesmo. Ele tava lá o primeiro lá do Spotify? Instagram, E né? do Spotify também. Não, do Spotify eu não vi, mas do Instagram eu vi lá, que é o primeiro. Né? Assim que você abre a opção de abrir música, já aparece logo ele lá. O do cantor. Carpinteiro. O cantor. O cantor lá. Então, provavelmente. É porque, mano, esses vídeos quando viraliza assim, a galera pega, faz com força. E, tipo, tá muito na moda, né? O TikTok foi o aplicativo mais baixado, não foi? 2020? 2020, 2019 também, eu acho. Cresceu muito o 2020 TikTok. existiu não. É Oxe, mesmo, tu é doido. 2021. Já pulou 2018 pra 2021. Então a moda é essa, cara. Ou 2019. Se o cara quer crescer o Instagram, tem que fazer rios. É a moda. A gente tem que fazer alguns rios aqui também, né? E a Pra ver galera se- aí do Kawaii, Alô Jackson. É, Kawaii. Já que Eu você fui do carro, chamado pra ser patrocinado pelo Kawaii. Quando no Descontraídos criaram um grupo e colocaram os influencers tudinho de Pernambuco. E eu fui no meio e disse, rapaz, o negócio tá bom, mas não fui não. Como é que Tá funciona, preguiça. Mike? Tu sabe dizer? Eles dão um código e você divulga esse código e ganha uma porcentagem em cima disso? Na verdade, ela fez uma proposta lá pra gente, que era o seguinte, a gente ia publicar vídeo todo dia, se eu não me engano. E aí, não, tinha umas metas. Se você, tipo, postasse 10 vídeos, ganhava um bônus. 20 vídeos, ganhava mais outro bônus. E a gente ia ser verificado e não sei o que, essas coisas. Ela dava um monte de vantagem, porque foi assim que lançou o Kawaii, tava ainda pegando o embalo. Mas eu não achei muito grande a vantagem, não. E o aplicativo não cresceu muito, né? Você vê que o TikTok, ele veio pra competir com o TikTok. Se eu não me engano, o Kawaii é daqui, do Brasil, né? Não. Geralmente essas plataformas são tudo chinesa, né? Japonesa.
Igual a Ele veio pra competir direto com o Kawaii. ou então americano, Ou com o geralmente. TikTok, né? Mas o Essas, TikTok, mano. É porque todas o TikTok... essas plataformas, geralmente elas são chinesas ou japonesas. É tanto de live, da galera que joga, dos games, geralmente são todas chinesas as Pronto, plataformas. a questão do TikTok foi isso. Foi o que hoje em dia é TikTok é por causa dos games, que é a questão de Free Fire, essas coisas, e dos artistas que migraram primeiro pro TikTok pra depois pro Kawaii. Aí, tipo, o TikTok verdade. estourou, tá ligado? Estourou muito. Aí hoje mesmo, o que eu mais recebo no WhatsApp é link. E se inscreva pra ganhar R$20. Se inscreva pra ganhar 10. Não sei o quê. E é tudo do Kawaii, a galera manda. Porque a galera tá... Pronto, aí o Kawaii dizendo tá que parece que- apelando, né? É, O Kawaii tá apelando. porque parece que até o Kawaii paga mais, né? Do que o TikTok. Paga, isso é verdade. Eu acho que deve pagar uns centavos a mais, porque a galera tá tentando migrar pela questão do dinheiro, né? Mas não tem como não. A plataforma, quando você entra do Kawaii, oxi, é muito feia, pô. Tem que mudar muita coisa. Eu não ali. vi, não. Eu não tenho nem Eu Kawaii acho nem muito- TikTok. Eu tenho TikTok, mas assim, é massa, velho, baixo. É top. Pausa. E aí, tu acha que entra mais algum assunto? Já tem mais de 1 hora, né? Já tem... Vamos fazer uma hora e 10. Então, acho que já tá mais ou tu... Agora vai falar sobre os seus planos futuros, né? Como dentista. É. Que você... E faz o encerramento. Isso. Uhum. Vamos lá. E sobre seus planos futuros aí na carreira de cirurgião dentista? Já tem muitos planos pra seguir a meta? Claro, sempre tem, né? Eu sou... Como eu disse, eu não planejo muitas coisas pro futuro e tal, entendeu? Eu sempre vou pensando e vou agindo. Pensando e agindo. E aí, eu sou um cara muito novo ainda, né? Eu tenho 24 anos. Já tenho meu consultório aqui em Petrolândia. Já recebi muitas propostas para trabalhar fora, para trabalhar... Até trabalho aqui também em outros consultórios aqui mesmo em Petrolândia, em Itacaratu. Mas, assim, a última proposta que eu recebi para abrir um consultório em Recife, porque todo mês eu estou indo para lá fazer o curso de especialização. E aí eu poderia até conciliar, né, e ficar lá e tomando em conta também de um consultório lá em Recife, porque toda vez que eu vou para lá eu passo uma semana lá em Recife. Então é uma semana que eu deixo de atender aqui, entendeu? Aí seria é só um viável rojão, para né? mim. Que o cara fica nesse... É porque é muito longe, velho. Muito longe. A viagem fica cansativa. Mas eu tô vendo aí as possibilidades, né? Mas assim, para agora, a gente vai começar essa campanha aí no consultório de conscientização, né? E vai ser muito legal, porque a gente já trabalha... A gente ia começar já agora em março, né? Só que veio a pandemia, veio aquele lockdown e tal. Eu até paguei um outdoor miserável, não se viu nada. Que o povo foi em casa. Bicho. O povo fica em casa, você paga um outdoor, uma mensalidade, cara pra caramba, Então, pra ver o povo, ver, vi tu ali, ó, no outdoor aí, tipo, lockdown. Só amanhã fez um story lá e eu repostei. Aí diz, então lockdown que você chega, passa e, assim, chega, passa não, ninguém passa, não é só você mesmo que vai passar. É. Mas, tipo, para encerrar aqui esse bate-papo, quero agradecer por sua presença. Você é um cara que tem a mente muito aberta, principalmente nessa parte que você falou da questão de investimento. Você, até antes daqui da gente começar, você falou da questão que já ajuda a gente, né? Na questão de Com patrocínio, certeza. tá, essas coisas, porque você tem a mente aberta na questão de divulgação, né? Você sabe que, tipo, quem ou quem não é visto, como é o ditado? Quem é visto não é lembrado, né? É ao contrário. Quem não é visto... Quem não é visto não é lembrado. Isso. Galera, os universitários me ajudaram. Então, ele tem uma mente aberta para isso, que é o que a gente pede aqui para vocês, comerciantes da cidade, que esse é um projeto novo aqui do Oxo Podcast, que a gente tem um futuro pela frente de engrandecer, como eu estava falando a Mike aqui antes de começar, de não ter só o Beto Design aqui como apresentador, ter vários outros apresentadores de suas áreas, tipo a questão de saúde, como o Mike é um cara bem desenrolado, ele pode estar aqui do meu lado, no meu lugar, apresentando, e alguém da saúde aqui da cidade ou da região de Floresta ou Jatobá, Paulo Afonso, a gente vai agregar o Oxo Podcast regional, não vai ser só Petrolândia. Por enquanto, estamos fazendo esses testes com a galera daqui de Petrolândia, os empreendedores e nossos amigos, primeiramente, né?
para crescer. Então, a gente pede aí para vocês aquele patrocínio. Tem aqui do lado o QR Code. Você que não doou ainda, doe. Já que ninguém doou até agora. Mas ver, vai, galera. Oxi. vamos lá, ó. Estamos insistindo aqui, tem o QR Code. Pode falar comigo, Beto Design. Pode falar com Ailton Júnior Tutoriais Design. Olha, e bicho, homem é com tudo. Tonzinho Freire Design também. Então, quero agradecer a todos vocês. Mike, quer deixar suas considerações finais? Eu quero agradecer o convite, né, de Beto, de Tonzinho, Ailton. Eu desejo que esse canal cresça, velho, de verdade, porque é um projeto muito bom que vai enriquecer aqui o pessoal de Petrolândia, a visibilidade de Petrolândia, e eu acho muito fantástico isso que vocês estão desenvolvendo aqui, o podcast, que eu acho que vai substituir a rádio, por incrível que pareça. A rádio já tem caído um pouco, né? Mas eu acho que o podcast veio para substituir a rádio. E é o futuro, cara, que a gente tá vivendo aqui. E aí eu desejo que seja um sucesso isso aqui que vocês estão fazendo. Valeu, meu irmão. A gente agradece. E siga o Oxo Podcast aí no Instagram. Siga ou se inscreva no canal, né, do YouTube. E também vai lá no Spotify e siga lá no Spotify o Oxo Podcast. Todos os episódios aqui gravados, né? E no YouTube, o áudio vai lá pro Spotify. E você não precisa ser assinante. Você só vai, baixa o aplicativo do Spotify, se inscreve lá e coloca lá procurar Oxo Podcast. Então, esse foi mais um episódio. Agradecer a todos vocês. Mike, Se estiver precisando de um dentista, vai tamo lá no junto. Instagram. @Dr. Mike Macaulay, @Mike Macaulay, o pessoal e o profissional. Valeu. Valeu, tamo galera. junto. Tchau. Até mais.